E, aliás, o meu amigo Cláudio Dantas, ele revelou que o presidente Lula está tentando barrar o encontro entre o senador Flávio Bolsonaro e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que está sendo negociado para os próximos dias. Segundo Cláudio Dantas, a notícia do encontro pegou o Planalto de surpresa. E Lula acionou quem? Ele. Joesley Batista, dono da JF, para o empresário pedir que Trump não receba o filho de Jair Bolsonaro. A ideia é que Joesley use como argumento justamente o fato de existir uma eleição em curso no Brasil e que isso poderia representar aos olhos do eleitor brasileiro uma interferência no processo eleitoral. What the fuck, eu não entendo nada do que esse homem pensa. Inclusive, o Itamaratinho já foi acionado para agir contra o encontro e a Casa Branca já recebeu os recados desfavoráveis à reunião entre Flávio e Trump. Sai ou não sai essa reunião? Agora, se o Flávio também for para lá e não voltar com uma foto do Salão Oval, não vai ficar legal, né, Eduardo? Pavilhado. Preciso até começar a comentar, porque a situação do chanceler aí do mundo invertido, ou chanceler alternativo, né? Vamos colocar assim, porque ficou escanteado, né? O Mauro Vieira, Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, tão tradicional, né? O Instituto Rio Branco está escanteado. Então entrou Joesley Batista, como chanceler informal, vamos colocar assim. Temos o assessor informal, né, da presidente da República, Celso Amorim, que também seria informal, mas entra agora o Joesley Batista. O que me levanta, né, uma certa, não vou dizer um espanto, mas uma certa curiosidade, foi que esse mesmo Joesley Batista, ele tem bom trânsito, e aí, na minha opinião, a própria inteligência dos Estados Unidos possa ter utilizado isso. Ele se apresenta como uma solução, não, vamos deixar para ver ele até onde ele vai. Ele mostra que ele tem bom trânsito, por exemplo, quando ele teve aquele encontro com o Nicolás Maduro, né, e, consequentemente, retorna à Casa Branca. Vale lembrar que o FTC, com o Departamento de Estado, né, dos Estados Unidos, estão investigando a possibilidade da formação de cartel por meio da atuação da JBS no mercado interno dos Estados Unidos. Este mesmo sujeito, com essa investigação de cartel, que tem bom trânsito com o ditador, né, narcoditador, está preso nos Estados Unidos, ele também é um representante vinculado ao presidente da República Federativa do Brasil para desconvidar um convidado da Casa Branca. Você não vê uma petulância nisso? Uma coisa é você tentar articular, outra coisa é eu ligar para falar, desconvide esta pessoa. Então, este cenário, para mim, está muito claro. Primeiro, uma pessoa que tem bom trânsito na Venezuela e que está investigado por cartel nos Estados Unidos, ele, para ter bom trânsito e bom relacionamento com Lula, é porque ele é uma pessoa que tem uma relação íntima com regimes. Este é o primeiro ponto. O outro segundo ponto, a própria situação dele de chegar e pedir para o desconvite, por si só, já demonstra que a pessoa está se achando muito poderosa. E a gente sabe que o secretário de Tesouro, Scott Bessent, não fez questão de esconder que odeia a delegação brasileira desse governo. Então temos o Marco Rubio, Scott Bessent, né, ainda tem lá o meu professor, o Peter Navarro, né, que era professor de economia e é a parte responsável, assessor de comércio exterior do governo Trump. Ninguém gosta da postura latino-americana vinculada à China. Imagine você, este mesmo agente que une todas essas partes, se apresentar e solicitar um desconvite de uma pessoa que foi convidada voluntariamente pela Casa Branca, Pavinado. Vale lembrar que isso pouca gente debate, porque pouca gente tem acesso a esse tipo de informação, que foi o Joesley que negociou a prisão do Maduro e ele praticamente escolheu a vice para assumir o país. O Joesley, ele doou 5 milhões de dólares, deu de presente 5 milhões de dólares para o comitê de posse do Trump. Vale lembrar que o Joesley, ele foi o único empresário, apesar da investigação nos Estados Unidos, foi o único empresário agraciado com a licença para importar
petróleo da Venezuela para os Estados Unidos. Ele é o único que pode fazer esse trânsito. Ele é o único que recebeu o aval da Casa Branca para transitar com navios petroleiros entre Venezuela e Estados Unidos. Vale lembrar também que o Joesley foi quem agendou aquela reunião mais ou menos informal com o Lula há 2, 3 semanas, que era uma reunião já dada como morta. O Joesley esteve nessa reunião, até por isso não foi divulgada foto nenhuma. Ele esteve nessa reunião e, ao que tudo indica, essa reunião surgiu logo depois do PT começar o movimento Volta Maduro. Ele chamou essa reunião, o Joesley esteve nela e Lula pode ter ido a essa reunião como um papel de empregado do Joesley. Tanto é que depois que o Lula voltou, morreu essa história de Volta Maduro por parte do PT. E para mim faz todo sentido agora que ele esteja sendo acionado como quem recebe um telefonema pedindo a paga de um favor feito anteriormente. Será que ele vai se prestar esse papel, Caivano? Quanto ao Joesley, eu acredito que ele se preste a papel que o dinheiro lhe trouxer algum tipo de benefício, né, Pavinato? Então, não sei se ele, obviamente, vai tentar isso com o Trump, se avaliar que isso pode trazer perdas, né, nessa relação que ele parece manter. Como você disse, eu estou surpreso até, não por você ter as informações, mas pelas informações em si, pelo conteúdo, né? Porque foi interessante hoje acompanhar as TVs abertas, né, as outras emissoras aí que tratam da notícia, querendo um demérito da própria notícia, quando afirmaram que quem conseguiu essa reunião foi o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo, através da reciprocidade e da proximidade com o Scott Bessent e com o próprio Marco Rubio, né, que não estava quando o Lula esteve lá. Ele estava inclusive com o Papa naquela semana, e aí voltou e, segundo as informações dessas próprias emissoras, não tinha gostado nada do fato do Lula ter estado no Salão Oval. E aí parece que agora ele quer estar presente para essa reunião com o Flávio Bolsonaro. E olha só, finalizando, o que mais chocou os repórteres, os jornalistas, foi o fato de Flávio Bolsonaro ser recebido, porque parece que já está certo, ser recebido pelo Donald Trump com o status de chefe de Estado, que ele não é. Olha só como está a imprensa brasileira. Não é o fato de alguém candidato, né, a uma disputa eleitoral num país extremamente importante para os Estados Unidos ser recebido com honras. O problema deles é se opor ao fato de que Lula hoje é um anão político, como você acabou de dizer. Ele só esteve na Casa Branca em virtude da sua amizade com o Joesley Batista. E vamos dizer, não só amizade, mas dos próprios benefícios prestados a Joesley Batista aqui no Brasil. Não só na questão das proteínas animais, mas também na questão de eletricidade. Exatamente. De energia. Então tudo isso deve ser dito. É um Ronaldinho dos negócios, aliás, sei lá como classificar, né? É um extraterrestre dos negócios, porque ele consegue estar em tudo no Brasil, ganha dinheiro em tudo, está na Venezuela com petróleo, enfim. Alguém que soube construir as suas relações de forma a ter todo esse tipo de sucesso. O que, em tese, não justifica, mas demonstra por que no Brasil é tão fácil nascerem pessoas como Vorcaro, por exemplo. Nascerem não é o termo, né? Surgirem pessoas como Daniel Vorcaro, que entendem o jogo. Ah, se eu comprar aqui, se eu comprar lá, colar, ir lá e vou fazer relação aqui, vou me proteger dali, acaba sendo um proeminente empresário, empreendedor e supostamente de sucesso. Isso é um péssimo exemplo para a sociedade. E faz tempo que nós não falamos dele aqui.